Olá, eu sou Marcos Gomes. E eu sou Joelson Moabes. Nós estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Bem, meus irmãos e amigos da Adna TV, com muito prazer e alegria, chegamos mais uma vez até vocês com esta programação especial, onde buscamos trazer curiosidades, informações históricas, bíblicas e extra-bíblicas sobre os mais diversos personagens. Também buscamos aplicar lições que aprendemos com a vida dos nossos personagens. Não vai ser diferente o personagem de hoje, tenho certeza que Deus estará falando com você. Estamos aqui, né, Pastor Marcos, ao vivo, chegando até você. Muito bem. E por nós estarmos ao vivo, você já pode mandar aí o seu comentário. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe, porque estamos ao vivo e a pessoa que você compartilhar aí nos seus grupos, vamos compartilhar, né, Pastor? Sim, Pastor, vamos fazer essa parte. Enquanto você compartilha aí, nós já vamos compartilhar aqui. Deixe o seu comentário. Vamos estar acompanhando. Pastor, estou abrindo aqui o grupo da família, vou compartilhar aqui no grupo da minha família. Faça como o Pastor Moabes, já comece aí a dar o seu like, mandar aí para os seus amigos, para os seus grupos e familiares, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção a programação de hoje. Pastor Moabes, nós estamos hoje diante de um personagem que me chama muita atenção, já que ele faz parte de uma retomada, vamos dizer assim, de um recomeço extraordinário e com muitas lições para a nossa vida. Vamos dar algumas pistas para os nossos inscritos aí, que eles vão acertar quem é. Não muito diferente de outros personagens que nós já falamos aqui, este personagem de hoje, ele passou a maior parte de sua vida fora das terras de Jerusalém. O nome dele tem um significado que não tem muito a ver com a situação e o ambiente em que ele viveu. Provavelmente ele nasceu no período de uma das festas de Israel e o seu nome significa festivo. Opa! Festivo, talvez você já tenha aí algum... Se você já leu sobre isso, tenho certeza que você já sabe. Mas o nosso personagem, ele é também uma daquelas pessoas em que a Bíblia não dá muito detalhe do seu contexto, digamos assim, da sua família, mas quando menciona ele, nós temos exatamente o dia, o mês e o ano em que a sua história está registrada. A história deste profeta é tão marcante porque ela encabeça um período da história do povo de Israel que tem uma completa mudança em todo o quadro e estrutura, tanto da vida cultural, religiosa, enfim, em todos os aspectos começa uma nova história na vida do povo, né? Isso, meus irmãos, você já anotou aí, o pastor Marcos já falou que ele é um profeta. Então nós temos vários profetas mencionados na Bíblia e podemos dizer que esse profeta, ele é um profeta também textual. Ele deixou alguns textos escritos, mas mais uma curiosidade para você, o texto que ele deixou escrito é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Agora está ficando fácil, hein? Bem, o nosso profeta, ele é o primeiro a profetizar depois do exílio do povo judeu na Babilônia. Bem, meus irmãos, o nosso profeta, ele tem um nome pequeno, né? São apenas 4 letras em português o seu nome, mas ele é um nome que em inglês muitas vezes nós até utilizamos aqui no Brasil. É o nome de um curso de liderança muito bem conhecido. Nosso pastor Edivaldo até gosta de mencionar este curso de vez em quando. E ele é conhecido como o profeta Hegai. Vixe, agora eles já sabem. Sabe nada. Bem, o profeta de hoje, ou o personagem de hoje que nós vamos comentar, o seu livro, como o pastor disse, é um pequeno livro, poucos versículos, 38 versos apenas. É o profeta Ageu. É uma pessoa que no seu tempo ele foi muito usado pelo Senhor para um despertamento, para um avivamento, para grandes mudanças
na história do povo judeu. É bom nós falarmos, quando vamos apresentar esse profeta, né, pastor, falar do contexto histórico em que ele se apresenta. E a primeira vez que o nome dele é mencionado na Bíblia está no livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 1º e 2º versículo. A Bíblia vai dizer que o povo que voltou juntamente com Esdras, aqueles primeiros 50 mil que retornaram para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reformar as muralhas, a Bíblia vai dizer que o povo era incentivado pelas palavras do profeta Ageu e também do profeta Zacarias, pastor Marcos. Exatamente. E Zacarias, que não é o personagem de hoje, mas ele é contemporâneo, eles viveram juntos, caminharam juntos no mesmo contexto, e é por isso que Esdras, ao citar o profeta Ageu, já na sequência cita o profeta Zacarias. Porque a primeira profecia de Zacarias, ele faz questão de mencionar que foi um mês. E como falamos, Ageu ele é muito específico, porque se os irmãos lembrarem, os profetas, antes de o povo ir para o exílio, eles sempre mencionavam no ano do rei tal, e que também estava reinando em Judá ou em Israel o próximo rei, e no segundo, terceiro ano deste rei veio a palavra do Senhor a mim. Como o povo de Israel não tinha mais um reino soberano, eles estavam há 70 anos no cativeiro, recebendo a promessa de voltarem. Então ele vai mencionar que no segundo ano do rei Dário veio a mensagem do Senhor a mim. Então ele estava entregando a mensagem, mencionando o dia e o mês em que ele profetiza, né? E as suas profecias são apenas 4 mensagens, né, pastor Marcos? 4 mensagens. Mas as mensagens dele são específicas e ele menciona que a data em que ele recebe, segundo o nosso calendário, seria no mês de agosto. Isso. Né? E a sua última profecia é recitada, digamos assim, entregue para Zorobabel, que era o líder, no mês de dezembro. Então ele teve um período profético, digamos, de mensagens proféticas de 4 meses. 4 meses apenas. Foi um período curto, mas que mudou a história por longos séculos, né? Muitos séculos depois, a mensagem dele era recitada. Até o livro do profeta Malaquias, ele faz parte, a mensagem dele faz parte da introdução de Malaquias. E é interessante que quando eles estão voltando do exílio, eles estão voltando do exílio por causa das convicções de Ciro. Ciro, quando ele toma a Babilônia, ele toma o poder na época mundial, praticamente, quase que mundial, ele tem convicções religiosas de que cada povo deve adorar o seu Deus na sua terra de origem, aonde esse Deus antigamente era cultuado. E também, pastor, a Bíblia também menciona no livro de Daniel, que Daniel fez questão de falar para ele: olha, o profeta Isaías profetizou sobre você 700 anos, ou algum, 700 anos foi o cumprimento da profecia em Jesus, no Messias. Mas o profeta mencionou em você, alguns anos atrás, que você seria usado como um servo de Deus para levar o povo de volta para sua terra. Exatamente. E agora ele ordena que esse povo, que os judeus retornem para as suas terras, mas com um propósito, uma finalidade específica: retornar e reconstruir o templo de adoração do Deus do povo judeu. Então a mensagem central do profeta Ageu está em torno da reconstrução do templo do Senhor, que estava em ruínas, havia sido destruído por Nabucodonosor. Sim, é que agora tinha sido dominado pela a Babilônia, agora não era mais a liderança, né? Eram os medos e persas, e ele então, tocado pelo próprio Deus, cumprindo a profecia dele, ele manda que o povo retorne. E é lindo, pastor, porque a Bíblia vai dizer que ele deu para eles condições, deu ouro, deu madeira, para eles voltarem especificamente para reconstruir o templo. Exatamente, a estrutura eles tinham todo o amparo, toda a estrutura para retornar para a terra de Jerusalém, né, para Judá, a capital em Jerusalém, e dar início então à obra. É muito importante a gente lembrar, você já citou aqui 50 mil, né? 50 mil judeus retornaram para esta função, e eles tiveram algumas adversidades, alguns embates durante a caminhada, e com isso foram passando a ficar desanimado, a esmorecer no propósito, nos seus objetivos, no foco principal, o que acabou por eles deixar o templo parado durante 16 anos.
a obra ficou estagnada durante um período de 16 anos sem fazer nada. E nesse período houve um esfriamento espiritual, houve um relaxamento com as questões sociais, abandono do cuidado com as viúvas e dos órfãos, e isso foi o que mais entristeceu e incomodou a Deus. E é nesse contexto que o nosso profeta é levantado. O profeta Ageu é levantado. Ageu não vai focar tanto nessa parte social, quem vai focar mais nessa parte é Zacarias. Mas Ageu vai levar eles a voltarem de volta, a fazer com que a glória de Deus se apresentasse. Uma palavra-chave do livro de Ageu é a glória do Senhor. Sabe, meus irmãos, segundo uma curiosidade, a tradução da Septuaginta, que é o Antigo Testamento, para o texto grego, eles dão até o Salmo 126, 127, o Salmo 137 para Ageu. Olha o que diz o Salmo 126, só para fazer uma menção rápida. Quando o Senhor nos trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantávamos de alegria. Eles estavam contentes porque voltaram para a terra. Estavam de volta lá. E sabe uma coisa, pastor Marcos? Uma curiosidade muito interessante, que entre o povo judeu, entre a comunidade, tem um entendimento de que antes de o povo voltar, houve uma grande reunião lá no cativeiro. Enquanto eles estavam lá no cativeiro, houve a conhecida como a Grande Assembleia. E nessa Grande Assembleia foi decidido como seria a volta, o que eles fariam, e estava nessa reunião Ageu, entre muitos outros personagens de renome como Mordecai, Daniel, Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias, Simão o Justo. Segundo os historiadores, em torno de 120 membros, alguns profetas, outros não profetas, mas que talvez dariam início aí ao Sinédrio, onde eles se reuniriam. E também, segundo a história, vai dizer que foi nessas reuniões que eles tiveram o entendimento de que estava próximo do fim do período profético. E então decidiram, junto com Esdras, que era um escriba, né, ordenar a ordem dos livros da maneira que nós temos a nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, e também fazer a divisão tão conhecida como a Torá, o Nevim e o Ketuvim, que é a divisão dos textos de Moisés, dos textos proféticos e dos textos, digamos assim, poéticos ou escritos. E Ageu fez parte desta reunião lá na Babilônia, antes de eles voltarem. Isso é muito interessante, veja só, é daí que surge o famoso e consistente Sinédrio, né? Eram reuniões importantíssimas que eram realizadas pelos judeus, e lembrando que toda essa organização era necessária, já que eles tinham vivido o período de 70 anos no cativeiro. Então agora uma nova retomada para a sua terra tinha a necessidade dessa organização. E dentre todos esses que o pastor Moab citou, um dos mais experientes, alguns estudiosos apontam para Ageu. Por quê? Ageu é um daqueles que ainda tinha visto a glória do templo antes da sua destruição. Veja só, ele contempla, ele vê o templo ser na sua forma perfeita, talvez ainda muito jovem, talvez um adolescente. Dizem que provavelmente agora ele já estava nos seus 90 anos, né? Ele era muito jovem, ele conhece o templo na sua primeira glória, toda a sua estrutura, sua beleza, passa os 70 anos dentro do cativeiro e faz parte da organização desta grande reunião. Ele era, sem dúvida nenhuma, um dos mais experientes, uma das pessoas mais... Ele era o conselheiro. Sim. Ele era o conselheiro da galera toda. Não, e aí, quando Esdras menciona o povo que voltaram e ele menciona a liderança, ele vai dizer, foram encorajados. E normalmente o povo que estava construindo o templo, o livro de Esdras vai fazer questão de mencionar no capítulo 6, que os idosos olhavam o templo sendo construído e recém tinham feito a base, né? O alicerce, eles olhavam e choravam. Os jovens olhavam e se alegravam porque viam uma construção nova que estava surgindo, porque eles não sabiam o que era o templo. Exatamente. Ouviam falar muito do templo. E aí a Bíblia diz no capítulo 6, nos últimos versículos de Esdras, até eu achei lindo esse texto, pastor, que menciona assim, que se misturavam os risos com os choros e não sabia qual era mais alto. Olha isso.
Que interessante. Olha para você ver que coisa interessante. E é importante pontuar que o choro dos idosos estava relacionado ao conhecimento do primeiro templo. Sim. Eles viram o primeiro templo na sua glória, em toda a sua estrutura que Salomão havia feito, realizado, e agora vendo a reconstrução com as bases, com pedras queimadas, com pedras antigas, com um material não da mesma qualidade. E alguns até meneavam a cabeça e falavam assim, mas isso daí não vai ficar bom. Não vai ficar bom, não. Esse templo não vai ser grande coisa, não. Pastor, que Deus chama Ageu e ele entrega a sua primeira mensagem, né? Das 4 mensagens, a primeira mensagem está registrada aí no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E olha só, a primeira vez que ele vai falar, ele nem fala com o povo, pastor. Ele vai falar com a liderança. Então ele vai falar com Zorobabel, que era o descendente de Judá, né? De Davi, e com Josué, o filho do profeta, quer dizer, do sumo sacerdote Josadaque. Olha só que interessante, pastor. Sempre que ele menciona Josué, o sumo sacerdote, ele faz questão de mencionar que ele era filho de Josadaque. Por quê? Porque Josadaque tinha sido o último sumo sacerdote antes de o templo ser destruído. E agora eles estão reconstruindo. E olha só o que diz. Ele diz assim, olha, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor? Será que já não está na hora? Esta palavra, pastor Marcos, ele disse para o sacerdote e para o líder. Depois ele vai dar uma palavra direto para o povo, né? Ele vai fazer um confronto com o povo e aí a mensagem dele vai começar a tocar o coração do povo depois de ele ter falado com a liderança. E esta é a parte mais importante e que centraliza a mensagem profética dele. Porque o povo que, como nós já dissemos aqui, tinha ficado 16 anos parado a obra, o mato crescendo, os animais fazendo as suas moradas entre os escombros ali ao redor da reconstrução, e o povo fazendo das suas casas grandes edifícios. Sim. Fazendo das suas casas, como diz o texto, casas apaneladas. Era um momento em que o povo se voltou para si. O povo começou a investir em si mesmo. Eles tiveram uma perseguição dos samaritanos, das pessoas que estavam ali, e aí acabaram vendo que a construção que eles estavam fazendo, como você falou, com pedras queimadas, não ia ser tão grande quanto a primeira, e aí, vendo as dificuldades e tudo que se levantou, a Bíblia vai dizendo que eles acabaram esfriando, né? Exatamente. E nesse esfriamento, eles investiram nas suas próprias casas. E aí que entra um momento da história que nós vemos a inversão de valores sendo apresentado como uma obra do Senhor. Eles estavam com um propósito, objetivo de refazer, de reconstruir o templo, e em meio às adversidades que se levantaram, eles deixaram a construção do templo e começaram a investir nas suas próprias casas. E aí entra uma mensagem bastante dura agora, pastor Moabs, do profeta Ageu. Ageu, ele vai pegar forte agora por causa da inversão de prioridades. Eles estão deixando as coisas de Deus para pensar exclusivamente nas suas coisas, nos seus bens. Aí ele vai dizer para eles, a mensagem dele é bem interessante, né? Ele diz assim, olha, as casas de vocês estão apaneladas, né? Tão bem cuidadas. E aí ele tem uma palavrinha-chave, pastor, que ele diz, considerai. Essa coloque na balança. Né? E ao falar coloque na balança, considere o que você está fazendo, ele diz, preste atenção na vida de vocês. O que está acontecendo? Com relação ao que vocês fazem, o que acontece. Ele diz assim, olha, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas nunca estão satisfeitos. Era uma mensagem dizendo assim, talvez vocês estão com muita atividade, mas a prioridade de vocês tem sido só olhar para você mesmo. Então, em resumo, a mensagem dele está dizendo, está vendo que a vida de vocês não está dando nada certo? É porque vocês estão fazendo a coisa errada. Irmãos, é muito importante nós atentarmos, porque a mensagem do profeta Ageu, nesse contexto, nos traz uma lição importantíssima. Às vezes na nossa vida, algumas coisas deixam de caminhar bem, de fluir com a naturalidade, com a bênção, com a graça de Deus, porque estamos fazendo algo sem a direção de Deus ou fora do propósito de Deus. Nesse caso aqui,
eles deixam a obra de Deus para investir nas coisas deles. Logo, as coisas deles não dão muito certo, começam a se frustrar. E eu aprendi uma coisa com o livro de Ageu, pastor Moab. Eu quero que o senhor comente um pouco sobre isso, que Deus ele responde mediante ao relacionamento do povo. Se eu estou fazendo o que agrada a Deus, a bênção de Deus está garantida na minha vida. Se eu estou negligenciando uma ordem direta de Deus, que esse é o caso deles aqui, eles voltaram para a reconstrução. Exatamente. Restaurar. Se eu não estou cumprindo com esse propósito, logo eu vou ter um atraso, porque Deus ele vai segurar a bênção. Isso não é verdade, pessoal? Verdade, é tão verdade que a palavra, olha só que legal, a palavra deles é assim, olha, vão, busquem, subir a colina, já que vocês gastaram as madeiras que era para construir o templo nas casas de vocês, vão lá pegar madeira, vão dizer assim, ó, e então eu vou me alegrar com o que vocês vão fazer, porque eu serei honrado, diz o Senhor, porque vocês não estão me honrando. O que é honrar? Nós honramos aquilo que valorizamos. Deus está dizendo, vocês deixaram de valorizar. E aqui Deus está dizendo, olha, o relacionamento comigo vai ser reflexo em todo o resto da sua vida. Se encaixa muito a mensagem de Ageu com a mensagem de Jesus. O buscar o reino de Deus, e às vezes nós estamos tão focados nas outras coisas que deixamos de botar a prioridade, as coisas certas no lugar certo, e uma vez que estamos com Deus no centro de todas as coisas, as demais coisas irão se encaixar no seu lugar. Não diria, pastor Marcos, segundo, terceiro, não é nessa ordem, é que Deus tem que estar em primeiro em tudo. Exatamente, perfeitamente. E essa é a palavra, considerai o vosso coração. Considerai. E nós não somos diferentes nos dias de hoje. Quando Deus é deixado de lado, o povo sofre consequência. Sim. Quando Deus ele é colocado em segundo plano, as nossas, aquilo que é nosso, que é propriedade nossa, começa a ficar sem a bênção de Deus. Mas quando Deus é colocado no primeiro plano, aí se cumpre na nossa vida o texto de Mateus 6. Sim. As coisas são acrescentadas, as coisas vão dar certo, as coisas vão fluir, vai ser abençoada. E se encaixa muito com o que o senhor falou no começo, que a mensagem de Ageu está linkada com a mensagem de Malaquias. Nós gostamos muito de falar de Malaquias com o texto da bênção de Deus, né? E o texto a gente lê Malaquias 3:10, mas começa lá no 8 dizendo, roubará o homem a Deus? Diz assim, é impossível roubar a Deus, mas na verdade nós estamos roubando nós mesmos das nossas bênçãos. Exatamente. Porque Ageu diz assim, olha, vocês deixaram a casa de Deus em ruínas e vocês não entenderam que a condição da bênção de vocês está em cuidar das coisas de Deus, porque as outras demais coisas vão acontecer. Aí diz, vocês plantam azeitona, vocês plantam de tudo, mas nada dá certo. Aplicando isso para a nossa vida, nós precisamos estar mais voltado para as coisas de Deus. Sim. Embora você pode até pensar, mas a casa de Deus, a igreja, isso são coisas materiais. A questão é que existem coisas ou momentos que Deus nos levanta para cuidar das coisas materiais que estão relacionadas com as espirituais. E quando nós fazemos tais investimentos, as bênçãos espirituais recaem sobre nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? E você, querido irmão, querida irmã, você tem valorizado o templo, a casa do Senhor? A sua participação, ela tem sido frequente? Você está dando atenção com a contribuição para o bom andamento da obra de Deus, para a obra missionária, para os cuidados com o templo, onde nós nos reunimos para servir ao Senhor? Pastor Moab, negligenciar as nossas contribuições é atrair para nós uma falta com Deus, é atrair para nós uma repreensão de Deus. É como se pudéssemos olhar para Deus no sentido de que Ele retém. Sim, é o que o próprio Ageu diz, olha, vocês colocam, parece estar no saco furado, vocês estão deixando de receber a bênção que Deus quer dar para vocês. Exatamente. Deus está esperando. Olha só que é lindo, enquanto nós falávamos e preparávamos aqui, meus irmãos, o pastor Marcos lembrou de um personagem que nós já fizemos aqui, do profeta Ezequiel, de que a glória de Deus na nossa vida, ela é muito mais do que apenas a bênção financeira, ela está em tudo que é importante na nossa vida, é a presença de Deus na nossa vida. E o povo voltou
para reconstruir o templo, que era o símbolo da glória de Deus. Assim como no deserto, quando Bezaliel e o Aholiabe fizeram, né, a arca e tudo mais, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu, a Shekinah. Quando Salomão inaugurou o templo, né, a glória de Deus vinha, né? Mas olha só o que Deus disse aqui para eles. Então, ouviu Deus a palavra que o profeta Ageu tinha entregado ao povo e disse: olha, eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês. Não é interessante? Você tinha mencionado que o povo, quando foi para o cativeiro, eles acharam que Deus tinha abandonado eles, né? Exatamente. É o que aconteceu. Como é que vai ficar o nosso templo? É interessante que Ezequiel, que o senhor está citando, de 8 a 11, vai apresentar a presença de Deus saindo do templo. E a presença de Deus sai do templo e vai em direção ao norte, exatamente para onde eles foram levados, para o norte, para o cativeiro babilônico. Agora, é importante nós vermos que para Ageu, a reconstrução do templo não era um fim em si mesmo. O templo representava o lugar da habitação de Deus. Pastor Moabs, para o profeta, a reconstrução do templo era um convite para a volta da presença de Deus no meio do povo. É o que o apóstolo Paulo fala. Não sabeis vós que hoje o vosso corpo é o templo do Espírito, que Deus quer habitar em vocês? Então cuide do seu relacionamento com Deus para que a glória esteja presente. Exatamente. E olha só o que é lindo, pastor Marcos. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 13, 14, que a mensagem que o profeta Ageu entregou, o povo reconheceu. Porque eles consideraram a vida deles, tudo que estava acontecendo, e viram que precisava dar uma atenção. E aí, antes que se completasse 3 semanas da profecia ser entregue, a Bíblia diz que o povo então parou de mexer nas suas casas e começaram a trabalhar no templo. Coisa linda isso. É um dos poucos profetas cuja sua mensagem é respondida quase que imediatamente. Sim. Ele entrega a mensagem, ele exorta o povo, exorta a liderança e o povo põe as mãos à obra. Pastor Moabs, há sempre boas intenções, mas as intenções consideradas diante dos céus, diante de Deus, são as intenções que se podem ver através das ações, das atitudes dos escolhidos do Senhor. E essa é uma história que nós encontramos a reação do povo mediante a mensagem. É muito importante. No nosso tempo, nós precisamos que o nosso povo reaja mais diante das propostas e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Das bênçãos que Deus tem. Sim, pastor. Muitas vezes nós não nos envolvemos, pastor Marcos, olha só, porque nós achamos que para fazer coisas para Deus tem que ser coisa grande. Achamos que não, o que eu vou fazer é pequeno demais para Deus. E esquecemos as palavras de Jesus, da oferta da viúva, de que para Deus mais é importante Deus está interessado na nossa ação do que prometermos que vamos fazer grandes coisas e não fazemos. E olha só, é tão interessante que as profecias de Ageu e de Zacarias estão tão alinhadas que no livro do profeta Zacarias, quando Zacarias vai falar com Zorobabel, que era o líder, que é a terceira profecia, a segunda profecia de Ageu, também vai direto para o líder, né? Que ele precisava fazer alguma coisa. É assim, ó, Deus, ele não despreza o dia dos humildes começos. É o que diz o profeta Zacarias. E aqui Deus vai usar o profeta Ageu para dizer, olha, parece o que vocês estão fazendo não é grande coisa. Se compararmos essa construção deste novo templo com o templo de Salomão, que era magnífico, e tanto ouro que Davi deixou e tudo mais, mas vocês precisam fazer. Começa com as pequenas coisas. E muitas vezes nós queremos nos envolver nas grandes, mas começa nos pequenos detalhes, no cuidado da nossa vida, o testemunho na escola, as coisas que nós precisamos fazer para Deus, sem esperar que as pessoas estejam vendo. Porque muitas vezes nós queremos fazer para que os outros vejam. E esquecemos que Deus está olhando, pastor Marcos. No mundo funciona bem isso daí. Se eu for melhor do que você, pastor Moabs, no mundo, então eu tenho vantagem. Reconhecimento. Mas Deus tem uma ótica diferente. Deus não está olhando para a sua igreja e para o seu povo com as vistas de uma competição. Não, Deus ele quer o seu melhor. O seu melhor é o que é relevante, o que é importante para Deus. Não se trata de fazer mais do que um ou do que outro. Importa-se que se faça
o melhor que se pode fazer. E ao contrário do que nós pensamos, a segunda mensagem de Ageu, tanto para Zorobabel quanto o povo, é talvez o texto mais conhecido da Bíblia de Ageu. Exatamente. Né? Que muito contrário do que o pastor está falando, que às vezes é que a gente pensa que é aquela coisa grande. Quando o povo construiu o templo, a Bíblia diz que o povo chorou. Está lá no livro de Esdras, registrado. E aí Ageu, aqui é onde as pessoas vão dizer que com certeza talvez ele já era idoso, né? Porque ele viu o primeiro templo e disse assim, tem dentre vocês alguém que viu a glória do primeiro templo e ao olhar, isso que vocês estão fazendo que é tão pequeno, vocês acham que não é nada perante Deus? E aí ele vai dar aquela mensagem tão conhecida. Saibam vocês que a glória desta última casa que está sendo refeita vai ser muito maior do que a glória da primeira. Exatamente, e ele faz questão de pontuar os direitos de propriedade dele. Minha é a prata, meu é o ouro. Só que agora é o seguinte, não se trata do adorno da prata ou do ouro, mas sim da minha glória sobre esta casa. Tem muito mais. E olha só que interessante, pastor, a palavra glória em hebraico, ela está ligada com peso. Olha, e qual que é o elemento da tabela periódica mais pesado? É o ouro. Nós olhamos ouro com peso. Ouro é pesado. Você pega uma moedinha de ouro, algo de ouro é pesado. Mas Deus diz, isso não tem valor, é o peso nenhum para mim. Porque a minha glória, kabod, né? Muitos profetas dizem o peso da glória do Senhor. Deus diz, olha, isso é que tem valor. A glória de Deus na presença de vocês. E claro, pastor, muitas pessoas cantam, né? E é tema de congressos e hinos, até hino muito renomado, né? A glória da segunda casa, ou a glória da última casa será maior. O seu segundo momento da sua vida, de Deus da sua vida, vai ser muito melhor. E muitas vezes confundimos a mensagem que Deus queria dar para Ageu, quero dizer, de que na verdade este segundo templo não era tão grande quanto o primeiro. Sim. Por mais que ele ficaria de pé, digamos assim, mais tempo do que o primeiro, né? Porque o primeiro ficou aí por 400 anos. Este segundo diz a história, até ser destruído por Roma, teve mais ou menos 600 anos, mas tem algo muito mais importante do porquê dessa segunda glória ser maior, mais não, pastor? Importante, sim. Cumpriu-se que a glória maior que adentrasse este templo viesse a ser o próprio Filho de Deus. Jesus adentrou no templo que foi incentivado e encorajado pelo profeta Ageu a ser reconstruído. Pastor Moabs, é uma história fantástica e cabe reflexões. Assim como Ageu falava, aplicai o vosso coração, considere essas coisas, também nós precisamos considerar. Ageu foi um dos profetas do encerramento do ministério profético, os últimos três profetas do Antigo Testamento, e nós também somos a geração que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Qual tem sido o nosso investimento, qual tem sido o nosso posicionamento diante do glorioso Jesus que está para retornar? Qual tem sido os nossos esforços, o nosso investimento, a nossa aplicação com as coisas de Deus relacionadas ao mundo espiritual e à vida espiritual do povo? Pastor Moabs, precisamos nos atentar a isso. Precisamos estar reconhecendo, olha só, a mensagem final aí de Ageu, depois de levar o povo a reconhecer que a glória dessa segunda casa ou dessa última casa seria muito maior que a primeira, ele dá essa mensagem, pastor, de reconhecer que eles estavam neste tempo em que o tempo profético estaria terminando e nós hoje estamos aguardando a volta de Jesus. Olha só o que ele diz assim, ó, sejam fortes todos vocês que ainda restam na terra. Põe a mão na obra, porque eu estou com vocês. E quem diz isto é o Senhor dos Exércitos. Olha só que lindo, eu gosto disso. E o meu Espírito está no meio de vocês, quando eu prometi, desde que vocês saíram do Egito, que eu não estaria longe de vocês. E o que é que Jesus Cristo falou para nós? Olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não se esqueçam que o meu Espírito não vai se apartar de você. Eu vou subir, mas eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito. Estarei convosco. E o Espírito vai estar convosco. Meus irmãos, nós precisamos entender como o povo que tomou a iniciativa, reconstruiu o templo. Não foi tão grande quanto o de Salomão, não foi.
mais tarde o próprio governador romano, né, vai fazer esse templo muito maior do que o de Salomão. Sim. Mas aqui o povo tomou uma iniciativa e fez alguma coisa e reconheceu o quê? Que o Senhor estava no meio dele. O que o pastor Marcos falou, diz que está chegando o tempo, nós precisamos entender. O profeta Ageu, ele disse, olha, eis que está chegando o tempo em que eu vou chacoalhar todos os governos da terra. Exatamente. Hoje em dia, muitas pessoas não estão mais dando o reconhecimento da volta de Jesus. E os sinais estão muito claros, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele, o que Jesus disse? Não podemos ser pegos de surpresa com as nossas mãos vazias. Precisamos trabalhar. Voltar a atenção às prioridades estabelecidas pelo Deus, pelo Senhor da igreja. Uma das coisas que eu anotei aqui, a negligência com as coisas de Deus, as coisas espirituais, sempre reverbera em prejuízo para o ser humano. Logo, quando Deus está no centro da vida das decisões humanas, os reflexos dessa escolha são claramente manifestos nas atitudes e no comportamento do homem. Deus abençoa o homem, a graça de Deus está sobre a nossa vida. E o mais importante, nós testemunhamos do Salvador, do Senhor, da glória do templo proferida ou profetizada por Ageu. Olha só o que Jesus Cristo falou. Jesus disse que a nossa boca vai falar do que o coração estiver cheio. Exatamente. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, pastor Marcos, nós vamos querer falar de Deus, uma vez que colocamos Deus no nosso lugar. Foi o que Deus disse para o povo, olha, vocês estão focados nas casas de vocês, mas uma vez que vocês se voltarem e colocar as prioridades no lugar, eu vou encher esta casa que vocês acham que é tão pequena, com uma glória tremenda. E ainda, além do mais, estabelecerei o meu concerto com vocês, eu vou restaurar, eu vou confirmar o chamado que eu prometi a Davi, de que não faltaria alguém que reinasse, que estivesse juntamente com você. E isso me faz lembrar aquilo que o Senhor mencionou sobre Ezequiel, quando ele tem a visão de que a glória de Deus está saindo e de que Deus traria de volta o povo. Ele também profetiza lá no capítulo 11 de Ezequiel, dizendo que olha, vai chegar um tempo em que eu vou colocar um novo coração. Um coração voltado para as minhas coisas, que tem a minha lei dentro de você. Isso que Deus quer fazer nesses últimos dias. Exatamente. Nos dá um coração voltado para as coisas dele, pastor. O culto verdadeiro, ele representa, é claro, é algo íntimo, é algo interno, mas que se exterioriza através da nossa relação com as coisas de Deus. Um coração transformado, esse culto que existe dentro de nós, de um coração renovado, de um espírito recriado, ele é percebido através das nossas ações, as questões externas. O que o salmista falou? Um coração alegre formoseia o rosto. O que significa o nome de Ageu mesmo? Festivo, festa. O povo estava no cativeiro triste, mas a volta da presença de Deus, as promessas. Também aqui o Ageu estava lembrando, olha, Deus cumpre as suas promessas, vamos estar alegres. Uma vez, pastor Marcos, que nós estamos envolvidos no que é de Deus, nosso coração está cheio dele, não tem como não falarmos e não transbordarmos de alegria e vivermos a paz que Deus prometeu estabelecer no nosso coração. É verdade. Pastor Moabs, como Ageu, ele fala muito na centralidade do templo, o local da habitação de Deus e da reunião dos santos. Nós precisamos também trazer esse alerta para a igreja. Sim. Sobre a importância de congregar, sobre a importância de estar no templo, cuidar do templo, do local de culto, porque esse é um lugar de comunhão. E é muito importante porque muitas vidas que vêm para o templo aqui são restauradas, são fortalecidas, são libertas, casamentos restaurados, vidas abençoadas. Então focar nas coisas espirituais e focar nos elementos materiais que envolvem as espirituais é sinal de prosperidade na vida do cristão. E nós estamos nesse tempo em que aguardamos Jesus voltar, convidando você para um despertamento, a estar no templo, a estar investindo no templo, contribuindo com a obra de Deus,
porque é necessário e vontade de Deus. E a palavra de Ageu, ela é uma palavra que fala conosco em geral, mas fala também com você, meu irmão, você que é líder. Porque olha, sempre que Ageu profetizava, a mensagem dele era direcionada a Zorobabel e direcionada ao sacerdote Josué. Aqueles que eram responsáveis de levar o povo a se envolver com as coisas de Deus, né? Nós como líderes muitas vezes nos envolvemos com tantas coisas e atividades e deixamos muitas vezes de levar o povo a realmente viver uma comunhão plena com Deus em todas as áreas da sua vida, né? A mensagem final, as últimas duas mensagens de Ageu, a Zorobabel e a Josué, ela vem aí no quarto mês da sua mensagem, elas estão no último capítulo aí, do versículo 10 até o final do seu livro, e ele vai falar diretamente com eles, dizendo que o Senhor estava chamando a atenção deles, e que eles precisavam levar o povo a esse entendimento de que precisavam cumprir as leis do Senhor. Por quê? Porque existem muitas bênçãos que Deus já tinha prometido lá no livro de Deuteronômio, as bênçãos de obedecer, né? Que é algo importante, as bênçãos da obediência ao mandamento de Deus na vida deles. E pastor, as últimas palavras de Ageu, ele disse, olha, se alguém fazer o que é correto, ou se alguém só fazer algo de mudar o exterior e não mudar o interior, de que adianta você vir à igreja e não deixar Deus mudar a sua vida? Está dizendo, olha, Deus quer te transformar por completo, Ele quer restaurar a sua vida, e Ele fala assim, de nada adianta você vir trazer uma oferta para Deus quando o seu coração não está bem com o próximo, não está bem com Deus, você está querendo demonstrar algo exterior para o povo. Nós não podemos fazer as coisas pela aparência ou para ser visto. Sim. Esse tem sido o grande erro de muitas pessoas que pensam que em fazer soar trombeta, isso lhe garante a bênção de Deus. Na verdade, a única coisa que você consegue é aquele elogio por você ter feito alguma coisa. Agora, com sinceridade, com devoção, com temor, você será uma bênção em contribuir e em fazer a obra de Deus. Quando o Senhor falou sobre Zorobabel e Josué, que eram os dois representantes na liderança, um que era a liderança de governo, questões sociais, o outro que era a liderança espiritual, lá Zacarias profetiza os dois, apresentando eles como duas oliveiras que destilavam um azeite sobre o candelabro. Significa dizer que as nossas atividades, quer sejam sociais, quer sejam financeiras, quer sejam de manutenção material do templo, quer seja espiritual, de coordenação divina, espiritualmente falando, ambas elas alimentam o azeite no candelabro. É necessário que se ande junto as questões espirituais e as atividades sociais, as atividades físicas do templo, para que a bênção venha a ser ministrada. E eles entraram pelo caminho das suas últimas palavras, o caminho da obediência. Em obedecer houve prosperidade. Deus disse, olha, não vai mudar. Assim que eles começaram a lançar as primeiras pedras do altar e ser restaurado, a Bíblia diz que Deus já começou a abençoar a colheita deles. Exatamente, o que é interessante é que é a mesma colheita que não estava dando fruto. Deus fala assim, vocês plantou, não colheu. Vocês comeu, não se fartou. Vocês bebeu, não se saciou. Só que agora, a partir da decisão de obediência, sim, pastor, abençoarei vocês. E porque a profecia de Ageu foi dentro de um período de menos de 3 meses, então não deu tempo de plantar e colher de novo. Exatamente. Eu vou abençoar esta mesma colheita que vocês ainda vão fazer, essa mesma semeadura. Vocês já semearam, não está colhendo, mas eu sou poderoso. Por isso que lá o apóstolo Paulo fala assim, olha, o apóstolo Paulo fala assim, eu sou aquele que dou a semente e multiplico a sementeira. Exatamente. Eu multiplico, né? Deus é tremendo. Agora nós vemos um sobrenatural, né, pastor Marcos? Sim. Porque Deus fala assim, vocês plantam 50, mas colhem só 20. Só que agora eu abençoarei, ele faz com que esse 20 ele seja mais do que a expectativa de 50. Ou seja, quanto mais você obedecer a Deus, Deus faz o seu pouco se multiplicar. Sabe o que me faz pensar? Que não terminava o cereal. Eles iam lá, retiravam o cereal para a manutenção, para o consumo, e quando voltava, estava lá. Não acabava.
Mais ou menos como a bênção lá da multiplicação do azeite, né, pastor? Mais ou menos isso. A farinha da panela da viúva era mais ou menos isso. Porque não teve, como o senhor bem disse, bem se enquadrou nesse contexto, não deu tempo de plantar e colher, não deu tempo de fazer a lavoura. Só que a bênção estava lá, a multiplicação estava lá, o rendimento estava lá, tudo porque estavam obedecendo. Olha só, pastor, eu vou ler aqui, não passei esse texto para o nosso editor colocar aí, mas eu gostaria de ler aqui. Os irmãos, olha só, a Bíblia diz que assim que foram lançados os alicerces do templo, o profeta disse, pense bem, olha só, pense bem, eu lhes faço uma promessa agora. Já tinha começado o trabalho, eles já estavam na colheita, enquanto a semente ainda está no celeiro. Eu vou fazer uma promessa para a próxima plantação. As suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda nem deram fruto, mas eu já garanto a bênção sobre elas. Coisa linda, coisa linda. Deus dá essa bênção. É a palavra, o nosso editor gosta muito dessa palavra, o pastor Jairo, né? Deus mais reage do que age. Então ele espera, Deus está esperando a nossa ação e aí ele vem com a reação. Eu prontifico-me a obedecer, começa a agir em direção, eu creio e dou passos. E aí vem Deus na minha direção, me fazendo prosperar, me fazendo triunfar, trazendo realizações. Agora uma pergunta para você. Você está querendo viver a bênção de Deus? Com certeza sim, pastor Moabs. Então obedeça a palavra do Senhor e certamente vai viver a abundante, transbordante bênção do Senhor. Mas é tão lindo que ao eles tomarem uma posição, o povo voltou do cativeiro. Eles não tinham bem certeza de como seria essa volta, como seria tudo, pois eles eram servos vassalos, né? Não tinham aí alguém que dominaria sobre eles, mas voltou o descendente de Davi, que era Zorobabel. O nome dele quer dizer semente da Babilônia, ele nasceu lá na Babilônia, né? Mas o que é lindo, Deus dá uma promessa para ele que tinha um ar messiânico, dizendo que assim como ele, o descendente de Davi, Deus confirmaria o trono dele. Deus estaria confirmando o chamado de Zorobabel como líder. Ó, tu és o meu servo, Zorobabel. Eu vou te honrar. Farei que você seja um anel de selar no meu dedo, pois eu escolhi você. Você vai ser o meu servo. Eu sei que estava apontando para Jesus, o descendente de Davi, né? Mas Deus estava usando aqui a palavra para eles, dizendo que, olha, porque vocês se posicionaram, a minha bênção sobre a sua vida vai ser certeira, vai ser com certeza acontecer. Por quê? Porque quem fala é o Senhor dos Exércitos, aquele que promete e cumpre, aquele que não volta atrás, aquele que Deus diz lá no livro de Moisés, lá no comecinho, no livro de Números, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre, pastor Marcos. É verdade. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é assim, nos deu uma missão, nos fez um chamado e estamos diante de uma grande oportunidade. Obedecer é o melhor caminho. O povo que de início estava vivendo de forma egoísta, pensando apenas em si, logo mudou as suas prioridades, investiu na obra do Senhor e Deus os abençoou. Como é que está sendo a sua vida? Qual será a sua decisão? Deus está falando com você agora? Então ouça sua voz e não endureça o seu coração. Receba a palavra de Deus para a sua vida, caminhe em direção a esta palavra, cumpra com os propósitos do Senhor, pois o Senhor está com as mãos estendidas para perdoar, para restaurar e abençoar a sua vida. As palavras de Ageu, pastor Marcos, estão muito relacionadas com esta área que o próprio Jesus Cristo nos diz em Mateus capítulo 6. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas e vivemos ansioso sobre o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, e não entendemos que dependemos de um Deus que é dono do ouro,
dono da prata, Ele é dono de todas as coisas, Ele cuida dos pássaros, muito mais do que Salomão se vestiu, Ele disse, eu visto os lírios do campo. E uma vez que nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus disse o quê? Todas estas demais coisas que vocês têm se preocupado, eu vou acrescentar sobre a sua vida. É isso aí. Pastor Moabs, estamos chegando para o final deste programa e eu estou muito feliz em falar sobre esse profeta logo por causa das aplicações que trazem para a nossa vida. Só que não podemos esquecer que ele nos traz uma grande responsabilidade. Falar das bênçãos e do que Deus faz é maravilhoso, mas precisamos nos enquadrar à mensagem de Deus, o que ela tem para nós nos dias atuais. Tudo o que aconteceu no passado é um reflexo do que nós temos que viver agora. Se obedecermos, seremos abençoados. Vamos seguir esse caminho. Te convido a ser abençoado juntamente conosco e viver os propósitos de Deus. Vamos cuidar da casa do Senhor, vamos investir na casa do Senhor, vamos trazer como prioridade as coisas de Deus, espirituais e materiais que envolvem a obra do Senhor. E Deus certamente vai confirmar a sua palavra, vai confirmar a sua bênção sobre a nossa vida. Como o pastor Edivaldo gosta de dizer, né? Na hora que a gente vai participar dos momentos de contribuição da obra do Senhor, a palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre. Então, se formos fiéis com a palavra, seremos abençoados pela mesma. Sim, é isso que Deus promete. E Deus é um Deus que diz que passam os céus e a terra, mas o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. E como disse Isaías, não volta vazia, ela vai se cumprir. E nós estamos tomando a palavra de Ageu como uma palavra de considerai. Considere-se, faça uma autoanálise da sua vida, mas é uma palavra de encorajamento, pastor. Olha, se vocês tomarem uma atitude, Deus vai reagir. Deus pode mudar o seu cativeiro. O povo tinha voltado do cativeiro, do exílio, e Deus disse, eu estou com você. A minha presença é o que mais importa na sua vida. E quando Deus está conosco, como já dizia o tão renomado pregador das multidões, Billy Graham, Deus e eu somos maioria. Que maravilha, lindas são essas palavras. Bem, pessoal, nós estamos finalizando mais um programa. Espero que você tenha gostado. Aproveite, compartilhe o link da nossa programação e deixe aí o seu comentário. Também você pode deixar nos comentários aquele personagem preferido seu e quem sabe a gente faz um programa especialmente sobre ele. Irmãos, espero que vocês tenham aprendido sobre Ageu, assim como nós aprendemos e as lições de vida de Ageu, e que o Senhor possa abençoar você. E na próxima semana estaremos de volta com mais um personagem especial, com curiosidades e aplicações para a nossa vida. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Senhor, te agradecemos pela vida do profeta Ageu, que nos trouxe tantas lições. Este livro que nos inspira e que nos traz uma direção boa. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos inscritos e que eles possam também, assim como o povo que obedeceu, colocando as prioridades em ordem e servindo ao Senhor com inteireza de coração, que o Senhor possa fazê-los prosperar em tudo. E a tua bênção recaia sobre a tua igreja, debaixo da sua proteção, debaixo da sua unção e da tua revelação, eles possam viver para a tua glória. Assim oramos com gratidão, abençoando seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Até a próxima. Que Deus abençoe.